Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra nos Salmos, capítulo de número 24. Amados irmãos, o Salmo de número 24 é um salmo atribuído ao rei Davi. E vamos aprender melhor com o rei Davi a inspiração de Deus no salmista e tentar compreender os seus ensinamentos que ele estava passando para a nação de Israel naquele período. Vamos ler a partir do verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quando a gente pega esses dois primeiros versos, já começamos a compreender a inspiração de Deus no salmista. O salmista estava falando aquilo que ele aprendeu na Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, que também é chamado de Pentateuco. E vejam o que está escrito lá no primeiro verso, Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a gente começa a entender que Davi realmente estava inspirado por Deus quando ele falou esses 2 primeiros versos. E isso era o que Davi queria ensinar para a nação de Israel. Para que eles não desviassem dos ensinamentos que fossem ao contrário dos ensinamentos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, o que Davi está ensinando para a nação de Israel e para todo o mundo que adere aos seus ensinamentos? Que quem vai lá, que vai ganhar a vida eterna, que vai viver eternamente com Deus e não morrerá mais, então esses são os que são puros de coração e que não são enganosos, que não são mentirosos. Porque existe um texto lá na Torá, que é em Deuteronômio capítulo 4 e o verso de número 2, aonde Deus diz ao próprio Moisés e à nação de Israel que não aumente palavras que ele falou aos profetas e que não diminuam palavras, ou seja, ensinamentos que ele passou para a nação de Israel através dos profetas. Então, ele começa a dizer quem são as pessoas que vão ser salvas, que vão viver eternamente. São essas pessoas. E ele diz, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Qual a inspiração divina agora?
que ele está se referindo ao Deus da sua salvação. O que é que Davi está dizendo? Que Deus é o nosso Salvador. Que Deus é a salvação de toda a humanidade para aquele que o busca. Presta atenção agora de onde foi que Davi tirou esse texto. De novo, na Torá, que são os primeiros 5 livros da lei. Êxodo capítulo 15 e o verso de número 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o meu Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Quem está falando essas palavras? Moisés, inspirado por Deus, falando aquilo que aprendeu com os pais dele. Que ele é o Deus que salva. E que o salvou. Mas para entender melhor, em Isaías capítulo 43, verso 11, Deus fala diretamente ao profeta Isaías, dizendo, para que a nação de Israel compreendesse essas palavras. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, Deus, o próprio Deus falando a Isaías, que ele é o único Salvador e não há outro Salvador diante dele. A nação de Israel compreende essas palavras. E todos aqueles que aderem aos seus ensinamentos também compreendem essas palavras. E vamos meditar mais uma vez para compreender melhor esses ensinamentos agora de Davi. Verso de número 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que é que Davi está falando aqui? Que esta geração, este povo, que busca a Deus dessa forma, compreendendo que Ele é o único Deus criador do céu e da terra, compreendendo que Ele é o único Deus eterno e é o único Deus que salva, o único Deus que liberta. E olha a inspiração do salmista na pessoa de Deus. Olha o que ele fala no Salmo 37, o verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Espera aí. Quem esperam no Senhor? Todos aqueles que aceitam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como o único Deus. Então, esses são os que esperam no Senhor e que vão herdar a vida eterna vivendo na terra, porque Deus fez a terra para ser eterna. E a terra é eterna. Ela já é, ela não vai ser eterna, ela já é. Porque existem vários textos que ensinam sobre isso. E agora, o salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E ele mesmo está alertando para a nação de Israel, para que eles se preparem, que o Rei da Glória vai aparecer. Quem é este o Rei da Glória? E ele aí faz uma pergunta e ele mesmo responde. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este Senhor poderoso na guerra? Que reina? Êxodo
capítulo 15, verso 18. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Salmo 47, verso 8. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Ou seja, quem é o Rei da glória? É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E para encerrar, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. E ele diz de novo: quem é este Rei da glória? E ele mesmo respondendo: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada irmão que ouviu e que assistiu este vídeo, que possa compreender melhor os ensinamentos de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Ele é o único Deus da salvação. E quero pedir para aqueles que gostaram, se inscrever no canal, dar um like para divulgar mais os ensinos e também tocar no sininho para receber as suas notificações. Amém a todos.